Nesse final de semana não estará aqui nesse local, mas estará fazendo um lançamento importante em Porto Alegre, certamente com um grande público no Bourbon Country, no shopping. Um dos nomes de destaque hoje da literatura no Brasil, de repercussão e de vendas, Itamar Vieira Júnior, muito bem-vindo ao Gaúcha Mais, a Rádio Gaúcha, boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham. Um prazer falar com vocês. Quero te dizer que nós estamos hoje aqui, está começando a Feira do Livro, estamos em meio aos livros, então só aqui nesse espaço onde nós estamos, nas próximas quase 3 semanas, serão 752 sessões de autógrafo. A tua amanhã aqui em Porto Alegre não será na praça, será lá no shopping. Tenho certeza que terá um grande público. Conta pra gente sobre o lançamento do novo livro aqui na cidade. Bom, amanhã é o lançamento do meu romance Coração Sem Medo, que acaba de chegar às livrarias, e Porto Alegre está mais uma vez no circuito de lançamentos, né? Então, para mim é um prazer. Já estive na Feira do Livro por 2 vezes, em anos diferentes, e para mim foi uma alegria estar na Feira do Livro. Se não me engano, é a feira mais antiga do país, né? E sempre fui muito bem recebido, bem acolhido, tanto pela organização quanto pelos leitores que não me deixam ir embora antes de assinar todos os livros. Então, para mim é sempre um prazer estar com vocês. Bom, Itamar, para mim é um prazer imenso te entrevistar. Eu li Torto Arado, confesso que eu ainda não li Salvar o Fogo, que é o segundo livro da trilogia, mas agora preciso ler para poder ler o terceiro. O terceiro que ele tá lançando. Que encerra essa trilogia, que é o Coração Sem Medo, que aliás já vi aqui nas bancas da Feira do Livro, tá? Mas eu queria um pouco saber como que Coração Sem Medo se conecta com Torto Arado e com o segundo livro, né, que foi o Salvar o Fogo. Que história é essa que tu conta nesse terceiro livro? Olha, as 3 histórias fazem parte do que eu nomeei Trilogia da Terra. E não é necessário seguir a ordem de publicação para leitura. Embora as personagens de uma história e outra, elas atravessem, as histórias são autônomas, elas podem ser lidas de uma maneira independente. Em Coração Sem Medo, nos 2 volumes anteriores, estavam lá personagens que tinham uma relação com a Terra em meio a disputas diferentes, né? No caso de Torto Arado, eram personagens que estavam ali há gerações e que reivindicavam o direito à terra em que moravam. Em Salvar o Fogo, ali já há um conflito entre a própria comunidade. A gente tem a personagem Luzia e o personagem Moisés, que estão ali no centro deste romance e vivem esse conflito com a igreja e com a própria comunidade. Coração Sem Medo fala daqueles que foram desterrados, aqueles que não puderam continuar lutando pela terra, e que foram parar na cidade grande. Este romance conta a história de Rita Preta, que é uma operadora de caixa de supermercado. Ela chegou na cidade para trabalhar como empregada doméstica aos 12 anos, mas vai levando a vida da maneira que pode. É mãe de 3 filhos adolescentes e, de repente, um desses filhos desaparece. E a Rita vai empreender uma jornada para tentar saber o que aconteceu com ele, né? Nessa jornada, ela descobre que a cidade é um território em disputa, né? Nem todos podem frequentar e atravessar todos os lugares da cidade. Eles estão, muitas partes da cidade está nas mãos do crime organizado ou sofre uma violência do Estado, que é uma realidade do Brasil, né? E essa mulher vai descobrir que essa disputa por terra é uma disputa que continua sendo a bola da vez, né? Então,
Mesmo na esse é o cidade, forte. né? Mesmo na Mesmo cidade, na essa cidade. disputa existe. É o direito à rua, o direito à casa, né? O direito a transitar livremente pela cidade. E aí a gente vai acompanhar a jornada dessa mulher de Rita Preta na busca por seu filho. Tem uma questão, Itamar, que eu acho muito interessante. Eu não sei se tu concorda. A impressão que a gente tem é que de poucos anos para cá, mais escritores oriundos, não da classe média, né, mas de camadas sociais, né, com uma criação, com uma renda familiar mais baixa, ganharam uma repercussão no Brasil. Acho que é o teu caso. Aqui em Porto Alegre a gente tem o José Faleiro, o próprio Jefferson Tenório, que são figuras importantes da literatura gaúcha aqui. Eu queria saber se tu concorda com essa avaliação, se isso ocorreu mesmo e qual é a importância disso, porque a impressão que eu tenho lendo alguns livros de vocês é de que eu estou entrando em contato com uma realidade que eu antes não tinha, justamente porque os escritores vinham de uma realidade mais próxima da minha, que sou de classe média. Sim, eu acho que a literatura brasileira tem se tornado mais diversa nos últimos anos, né? Esse é um movimento importante, porque tem se renovado em todos os sentidos. Acho que tínhamos uma literatura majoritariamente dos grandes centros, né? Do Rio, de São Paulo. E hoje a gente tem uma literatura que traz autores do Norte, autores do Nordeste, autores do Sul, do Centro-Oeste. Então, e é uma literatura também que está ganhando a cara do Brasil, que está se tornando mais diversa, né? A gente vai encontrar personagens indígenas, personagens negros, longe dos estereótipos do passado, e mostrando, enfim, fazendo com que os leitores brasileiros se encontrem com a diversidade do seu próprio país, né? Que é um país de muitas origens, de muitas histórias, que antes estavam silenciadas. Então, este movimento é um movimento importante, um movimento que dá uma cara mais diversa para a nossa literatura, eu não tenho dúvida. E é uma literatura que também, eu falei das origens diversas, mas que também acho que agora rompe um pouco com essa, acho que uma visão de classe que era quase que única, né, na literatura contemporânea. A gente tem autores que conseguem trazer a realidade dos personagens que habitam as periferias da cidade e do campo também. Itamar, desses dois primeiros livros da trilogia, qual é a vendagem até agora? Do primeiro e do segundo? Olha, eu não tenho, assim, um número exato, mas eu sei porque a editora no ano passado ela fez uma divulgação que os livros reunidos tinham ultrapassado a marca de 1 milhão de cópias, né? De cópias vendidas. Então, eu gosto de pensar que estão nas mãos dos leitores. Porque... Então, 1 milhão de leitores ou mais, né? Porque as pessoas trocam livros, emprestam livros. Essa é uma marca importante para a nossa literatura. Mas é uma marca impressionante. Eu pergunto o número para... Eu sei que a Marta Medeiros, que estava com vocês agora há pouco também, é uma autora também muito querida e que tem muitos e muitos leitores, certamente já ultrapassou essa marca. Na literatura contemporânea temos a Carla Madeira, que também é uma autora muito popular, também já passou essa marca. Temos o Jefferson Tenório, a Socorro Racioli. Acho que a literatura brasileira passa por um bom momento, assim, um momento de reencontro com seus leitores. Eu perguntei do número só para confirmar, né, essa marca é impressionante, porque são muitas opções hoje, o leitor tem muitas opções de livros, e conseguir a marca do 1 milhão é muito difícil, muito difícil. Qual é o trajeto para chegar a isso, assim, na tua avaliação? Como é que chegou a tanta gente a tua obra? Foi no boca a boca, foi no ambiente digital a divulgação, foi a própria editora? Qual foi o caminho para chegar a essa marca? Eu acho que foi o boca a boca. Mas teve algumas
teve alguns eventos no meu caminho que talvez tenham contribuído para que Torto Arado, por exemplo, e depois os outros livros se tornassem popular. É, durante a pandemia, o Torto Arado começou a crescer, encontrar muitos leitores. Eu participava de muitos clubes de leitura naquele momento, né? Ninguém podia sair de casa, então eu conversava com grupos pequenos, com grupos maiores. O livro tinha vencido um prêmio em Portugal e depois venceu o prêmio Jabuti e o Oceanos no mesmo ano. Então, eu acho que isso despertou ainda mais o interesse pelo livro, né? O que é que essa história fala? Por que ganhou esses prêmios? E os leitores, e aí os leitores começaram, além do boca a boca, começaram a chegar com um grande volume depois dos prêmios, né? E aí foi importante, sim. Mas é sempre um mistério, a gente nunca sabe dizer por que uma história conquista tantos leitores. O que eu posso dizer é que talvez os leitores saibam explicar melhor do que os autores, né? E tu tem um Porque essas perfil histórias... de quem te lê? Acho- Assim, se a gente pudesse definir assim, quem é a pessoa que mais lê, o perfil que mais lê Itamar Vieira Júnior? Olha, não tem um perfil definido. Esse livro foi adotado nas escolas públicas e particulares. Não tem um perfil de classe definido. Eu sei de história de pessoas, né, que leram, pessoas de classe média alta, mas também pessoas é, de classes mais baixas. Então, não tem um perfil muito claro. O que eu sei é que cada um que lê e com quem eu posso conversar, que às vezes vai a estes eventos e na hora do autógrafo fala um pouco sobre sua leitura, é que essas pessoas se identificaram com essas histórias. O Brasil é um país que se urbanizou tardiamente, daí as pessoas conhecem um pouco, mesmo que não tenham vivido a realidade dos pais, dos avós, né? E mesmo que os pais e os avós não tenham vivido essa realidade dura que é retratada no livro, contavam histórias de pessoas que viveram. Acho que essas histórias elas foram bem recebidas pelos leitores por essa identificação, né? Talvez a gente careça também de certa brasilidade, porque literatura do mundo a gente vai encontrar muito nas livrarias, né? Algumas muito até repetitivas, mas literatura brasileira, para dar conta deste país que tem um tamanho continental, que tem uma história complexa, intrigante, não há tantos se a gente for comparar com o que é traduzido aqui no Brasil. Então, também acho que tem isso. Os leitores estão indo atrás da nossa literatura para se identificar com as histórias mesmo. Itamar, tem um ponto que chama a atenção, a mim pelo menos, que o Torto Arado foi lançado em 2019, o Itamar já tinha, me corrija se eu estiver errado, mas 40 anos, eu acho, de idade, né, Itamar? Quanto? 40? Tinha. Quando Tá ele com chegou, a primeira edição, eu ainda tinha 39. 39, Que tá. a primeira edição saiu em Portugal. Tá, e aí, olha só, a primeira, pelo que eu li sobre o Itamar, também não sei se está correto isso, Itamar, me corrija se eu estiver errado, mas a primeira versão do romance, o Itamar começou a fazer com 16 anos de idade. E me chama muita atenção porque o Luiz Fernando Veríssimo, Mari, que faleceu agora há pouco, foi lançar o primeiro livro dele, tinha 37 anos de idade, né? Então eu acho interessante sempre a gente falar um pouquinho sobre isso, Tamar, que as pessoas não costumam ver essa trajetória, assim, né? Demora para tu chegar onde chegou. Agora tem 1 milhão de livros vendidos, né? Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, sabe? Às vezes demora um pouquinho mais e nem por isso quer dizer que o sucesso não virá. Demora porque viver de literatura no nosso país ainda é uma coisa para poucos. Então, se você escreve, muitas vezes você precisa ganhar a vida antes, né? E eu fui estudar, fui trabalhar, fui prestar concurso, fui me qualificar. E quando eu pude retomar a escrita dessa história, e foi bom esse intervalo longo, porque foi um intervalo que eu me preparei intelectualmente, né? Além dessa preparação intelectual, que passa pela universidade, pelas leituras, além da literatura que eu fazia, leitura de antropologia, de sociologia, de geografia, eu
eu passei esse longo tempo, eu fui exercitando a minha escrita, né? Fui aperfeiçoando ela, fui tornando ela mais literária. Então, para mim, esse intervalo foi muito bom. E eu sempre digo para leitores que se arriscam na escrita, né? A maior virtude de quem escreve é a paciência. Temos que ter paciência e temos que ter obstinação, né? Obstinação na leitura, porque se escrevemos, precisamos viver imerso em linguagem, então nunca estar longe de livros, né? A gente precisa ler muito. E obstinação na escrita, porque a escrita, ela só se aperfeiçoa, ela só se aprimora no exercício da própria escrita. Então, daí o tempo, eu acho que eu publiquei no tempo correto, no tempo certo. Eu precisava ter um ofício, eu precisava me manter para ter tranquilidade para escrever depois. Agora as coisas mudaram, porque faz 3 anos quase que eu estou afastado, sem remuneração. E agora a minha principal atividade é a literatura, é a escrita e também participar de eventos literários, palestras. Ou seja, hoje eu vivo como um escritor, todo escritor deveria viver, né? Deveria ter esse direito para poder se dedicar à sua arte. Mas num país como o Brasil, onde não há bolsa, onde não há incentivo para os autores, isso é uma raridade.